A cidade de Gaza, localizada na região sudoeste do antigo território de Canaã, desempenhou um papel fundamental na história antiga do Oriente Médio. Suas raízes remontam ao período pré-histórico, tornando-se um local de interesse para vários impérios e civilizações que disputaram seu controle ao longo do tempo. Gaza foi o cenário de acontecimentos emblemáticos e o lar de povos que protagonizaram uma história de grande rivalidade e hostilidade com os israelitas. A cidade foi palco de confrontos significativos, como as campanhas egípcias de Tutmés III, as ações de Sansão contra os filisteus no tempo dos juízes de Israel e as batalhas durante as conquistas babilônicas e persas. Durante o período dos Macabeus e da dominação romana, Gaza continuou a ser um ponto de disputa. Muitos profetas bíblicos mencionam a cidade e antecipam sua queda e destruição. Mas quais profecias são essas? Qual a origem de Gaza na Bíblia? O que realmente aconteceu naquele território ao longo do tempo? E por que a história daquela cidade é marcada por intensas disputas e grandes desolações? Há várias fontes importantes que fornecem informações sobre a história de Gaza, incluindo textos bíblicos, registros históricos de civilizações vizinhas e trabalhos de historiadores antigos, como Heródoto, Estrabão e Joséfo. No entanto, a investigação arqueológica em Gaza ainda é limitada devido a restrições políticas e à constante habitação do local. Gaza foi construída na extremidade sudoeste do território de Canaã, que posteriormente ficou conhecido como Palestina, especialmente durante o domínio romano. Sua posição geográfica sempre a colocou como um ponto-chave nas rotas terrestres do Antigo Oriente Médio. Situada a aproximadamente 80 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e cerca de 5 quilômetros do Mar Mediterrâneo, a cidade estava estrategicamente posicionada entre o deserto do Sinai e as férteis planícies costeiras de Canaã. Essa localização serviu como um elo vital entre o Egito e as terras ao norte e leste, incluindo Canaã, a Síria e a Mesopotâmia. Gaza estava em uma das rotas mais importantes do ponto de vista comercial e militar da antiguidade. A cidade servia como ponto de parada para caravanas que transportavam uma variedade de mercadorias, incluindo especiarias, metais preciosos, tecidos e produtos agrícolas. Além disso, sua proximidade com o mar permitia acesso a rotas marítimas, ampliando ainda mais seu alcance comercial. Do ponto de vista militar, Gaza era um ponto estratégico fundamental. Exércitos que marchavam do Egito para o norte podiam usar a cidade como base para suas operações. Controlar Gaza significava ter influência sobre o tráfego de mercadorias, tropas e informações que circulavam entre o Egito e o Crescente Fértil. A cidade ficava a aproximadamente 19 quilômetros ao sul de Ascalon, outra significativa cidade filisteia. Essa proximidade facilitava a comunicação e o comércio entre as cidades costeiras filisteias, fortalecendo a coesão cultural e política entre elas. Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gat formavam uma pentápole filisteia na região. A posição de Gaza como ponto de encontro de diversas rotas trouxe para a cidade uma mistura de culturas e influências. Comerciantes, soldados e emissários de diferentes regiões passavam por Gaza, trazendo consigo suas línguas, religiões e costumes. No entanto, essa vantagem também trazia desafios. A cidade estava exposta a invasões de diferentes povos que desejavam controlar a rota estratégica. Além disso, sua proximidade com o deserto significava que a cidade precisava lidar com ameaças de tribos nômades e com as dificuldades impostas pelo clima árido das regiões circundantes. Gaza foi estabelecida sobre uma colina de aproximadamente 30 metros acima de uma planície fértil. Essa elevação natural ajudava na defesa contra possíveis ataques. Muralhas construídas ao redor da cidade, combinadas com a topografia elevada, dificultavam o avanço de exércitos inimigos, proporcionando que Gaza resistisse a cercos prolongados, como ocorreu em várias ocasiões históricas. A cidade contava com cerca de 15 poços de água doce, vitais para a sobrevivência da população e para a manutenção das atividades agrícolas. Esses poços garantiam um suprimento constante de água,
mesmo durante os meses mais secos. A história de Gaza remonta aos tempos mais antigos registrados na Bíblia e em outras fontes históricas. A cidade é mencionada já no livro de Gênesis, situando-se no contexto das primeiras civilizações que habitaram a região do Oriente Médio. A primeira menção bíblica a Gaza ocorre em Gênesis 10, 20 e 19, onde é descrito o território dos cananeus. Nesta passagem, Gaza é citada como um dos limites do território cananeu, indicando sua provável existência e relevância desde tempos muito antigos. Os cananeus estabeleceram-se em várias partes daquele grande território, desenvolvendo uma cultura rica e complexa, com cidades-estado que praticavam comércio, agricultura e possuíam práticas religiosas próprias. Outra referência bíblica importante é encontrada em Deuteronômio 2:23, onde se menciona os aveus, que habitavam em povoados até Gaza. Os aveus eram um povo cananeu que habitava a região antes da chegada dos filisteus. Mais tarde, os aveus foram substituídos pelos caftoritas, provavelmente um grupo navegante que muitos estudiosos acreditam ter influenciado ou mesmo dado origem aos filisteus, que se estabeleceram na costa do atual Israel e Gaza. Seja como for, foi durante o controle filisteu que Gaza ganhou ainda mais notoriedade. A chegada dos filisteus marcou uma nova era na história da cidade, transformando-a em uma das 5 principais cidades-estado filisteias. Durante um tempo, Gaza esteve sob domínio egípcio. Registros históricos extra-bíblicos, como os Anais do faraó Tutmés III, destacam Gaza como um importante centro estratégico durante as campanhas militares egípcias. Tutmés III realizou pelo menos 17 expedições ao Levante, visando expandir o domínio egípcio. Sua primeira campanha culminou na famosa Batalha de Megido, por volta de 1468 a.C. Gaza serviu como ponto de parada e base logística para as tropas egípcias, funcionando como o último posto avançado antes do norte, evidenciando sua importância como elo entre o Egito e o Levante. Durante o período dos juízes, a cidade foi cenário de eventos importantes, especialmente relacionados à Sansão. O juiz de Israel visitou Gaza e foi capturado pelos filisteus, que o cegaram e o prenderam. Durante uma celebração no templo de Dagon, deus dos filisteus, Sansão derrubou as colunas do templo, matando a si mesmo e a muitos filisteus. Esse evento demonstra a importância de Gaza como centro religioso e político dos filisteus. Mais tarde, Gaza continuou a ser disputada por diversos impérios, incluindo os assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Cada civilização que dominou Gaza deixou sua marca na cidade, influenciando sua cultura, economia e religião. Ao longo dos séculos, Gaza permaneceu um centro de comércio, política e conflito no Oriente Médio, mantendo sua posição estratégica e relevância histórica. Suas alianças diplomáticas e comércio internacional. O controle ou influência sobre Gaza permitiria a Salomão acessar rotas comerciais para o Egito e outras regiões, aumentando a prosperidade econômica de Israel. Mas a cidade de Gaza também foi alvo de várias profecias bíblicas que anunciavam julgamentos contra as nações vizinhas que oprimiam Israel ou praticavam injustiças. O profeta Amós, por exemplo, condenou Gaza por capturar e vender pessoas aos edomitas. Por isso, através de Amós, Deus anunciou que enviaria fogo sobre os muros de Gaza, que consumiria os seus palácios. O profeta Jeremias também anunciou o juízo de Deus sobre Gaza, e o profeta Sofonias profetizou a ruína daquela cidade, dizendo que Gaza ficaria desamparada. A localização estratégica de Gaza a tornava um alvo para impérios estrangeiros, cujas ações frequentemente afetam Israel. Os registros históricos indicam que Gaza esteve sob domínio assírio em diversos momentos, tendo de pagar altos tributos para a Assíria. Quando Ezequias, rei de Judá, rebelou-se contra os assírios, a Bíblia diz que ele atacou os filisteus até Gaza. O livro de Jeremias registra uma profecia de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistaria Gaza e outras terras dos filisteus. Anteriormente, o faraó Neco, rei do Egito, também havia atacado Gaza durante suas campanhas militares.
Com a queda da Babilônia, no ano de 539 a.C., diante do imperador Ciro I, fundador do Império Persa, na antiga região do atual Irã, uma nova era começou para o Oriente Médio. Ciro permitiu que os povos subjugados pelos babilônios, incluindo os judeus, retornassem às suas terras natais e reconstruíssem seus templos e cidades. Embora Gaza não fosse uma cidade judaica, as mudanças políticas da época afetaram toda a região sob o Império Persa. Gaza permaneceu como uma cidade estratégica no sistema administrativo persa. A região foi organizada em satrápias e Gaza provavelmente fazia parte da satrápia da Fenícia. Os persas mantinham uma política de relativa autonomia local, desde que as cidades pagassem tributos e não desafiassem a autoridade imperial. Políbio, historiador grego, menciona Gaza como uma cidade guerreira durante este período. A cidade desfrutava de prosperidade e tinha importância militar e comercial, servindo como ponto final da Rota do Incenso, que trazia especiarias e outros bens valiosos da Arábia e da África para o Mediterrâneo. Em 332 a.C., Alexandre o Grande iniciou sua campanha de conquista contra o Império Persa. Após a vitória na Batalha de Isso, ele avançou para o sul em direção ao Egito, conquistando cidades ao longo do caminho. A cidade de Gaza opôs-se à passagem de Alexandre e, com a ajuda de mercenários árabes, resistiu a um cerco de 2 meses antes de ser finalmente conquistada. Ariano, historiador grego, relata que o cerco a Gaza foi um dos mais difíceis enfrentados por Alexandre. A cidade estava fortemente fortificada e posicionada estrategicamente. Porém, após intensos combates e uso de engenhos de guerra, as defesas de Gaza foram finalmente rompidas. Como retaliação pela resistência, Alexandre teria vendido a população sobrevivente e repovoado a cidade com habitantes de outros lugares. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais, levando à formação dos reinos helenísticos. Então, Gaza passou a ser controlada inicialmente pelos Ptolomeus, que governavam o Egito. No entanto, a cidade tornou-se um ponto de contenda entre os Ptolomeus e os Seleucidas, que controlavam a Síria. Após a Batalha de Banias, o rei Seleucida Antíoco III derrotou os Ptolomeus e tomou o controle de Gaza e da região circundante. Sob domínio helenístico, Gaza experimentou uma forte influência cultural grega. A cidade foi reorganizada de acordo com os modelos urbanos helenísticos, incluindo a construção de teatros, ginásios e outros edifícios públicos. A língua grega tornou-se predominante na administração e cultura, e práticas religiosas gregas foram introduzidas. No entanto, a população local provavelmente manteve muitas de suas tradições e cultos ancestrais, resultando em um sincretismo cultural. No século I a.C., sob o reinado de Antíoco IV Epifânio, o Império Seleucida impôs políticas de helenização forçada, incluindo a proibição de práticas religiosas judaicas e a profanação do templo em Jerusalém. Isso levou à revolta dos Macabeus, liderada por Matatias e seus filhos, incluindo Judas Macabeu. Depois da morte de Judas Macabeu, seu irmão Jonatas assumiu a liderança e continuou as campanhas militares para consolidar o controle judeu sobre a região. Essas campanhas se estenderam também contra Gaza. Jonatas não foi bem recebido pela população local e resolveu sitiar a cidade, saqueando e incendiando os seus subúrbios. Anos mais tarde, durante o reinado de Alexandre Janeu, o reino asmoneu expandiu-se significativamente. Alexandre Janeu realizou campanhas agressivas para estender o controle judaico sobre as regiões costeiras e transjordânicas nas. Então, em 96 a.C., após Gaza ter solicitado o auxílio do Egito contra as agressões de Alexandre Janeu e não receber apoio efetivo, ele visitou a cidade por um ano. Segundo historiadores, após a queda da cidade, Alexandre Janeu ordenou a destruição de Gaza e o massacre de seus habitantes. Esta ação foi motivada tanto por razões estratégicas quanto por animosidades religiosas e políticas.